Olá a todos, bom dia, espero que todos estejam bem, assim como amigos e familiares. Estamos aqui iniciando um novo vídeo relativo aos temas que temos em programação para a disciplina de Direito do Consumidor do curso de Direito da Universidade de Araraquara, Uniara. Meu nome é Marco Aurélio Bortolin e espero realmente fazer chegar a todo o alunado e as pessoas que nos assistem um pouco de informação a respeito do tema, e desta feita quero também ressaltar que fico totalmente à disposição para responder as perguntas que alunos e alunas e interessados venham a fazer aqui no próprio canal do YouTube, dirigindo uma pergunta para mim. Eu terei o maior prazer em responder. As perguntas, elas agregam a explicação, elas ilustram dúvidas de outras pessoas, e se também for possível, também é possível usar a plataforma Google for Education, Google Sala de Aula, para que os alunos me mandem perguntas relacionadas ao tema. A ideia nossa é justamente expandir o conhecimento a respeito dessa matéria, desse tema de direito do consumidor, a responsabilidade do fornecedor, que é tão importante para nós que estudamos direito do consumidor, que estamos em graduação e que estaremos atuando nas lides, nos processos judiciais. Então, sintam-se totalmente à vontade para encaminhar perguntas, seja aqui mesmo no canal do YouTube, seja através do e-mail disponibilizado pelo Google Sala de Aula, Google Classroom. Muito bem, e hoje o tema é responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço. Na nossa última exposição, falamos sobre responsabilidade do fornecedor, a responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto. E é importante nós destacarmos aqui novamente o conceito. Ao contrário do direito privado, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos um regime de responsabilização que observa nuances da responsabilização do fornecedor em razão dos produtos em circulação e dos serviços. E por quê? Porque há, obviamente, uma característica peculiar da responsabilidade que emana para o fornecedor dos bens inanimados, produtos, já que eles circulam numa cadeia bem maior, insumos, indústria, distribuição, transporte, comércio, ou importação, distribuição, comércio. Então há realmente produção, distribuição, transporte, comércio. Então há realmente a necessidade do legislador se preocupar com a especificação do responsável no fato do produto. Nós vimos ali no artigo 12 e no artigo 13 que há uma eleição da lei em relação àqueles campos de fornecimento do artigo 3º que, para a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, estão restritas ao fabricante, ao produtor, ao importador e ao construtor. O comerciante também responde, mas o comerciante responde nas hipóteses do artigo 13 apenas se os responsáveis diretos, aqueles primariamente responsáveis do artigo 12, não estiverem identificados ou não puderem ser identificados. Há uma única hipótese em que o Código de Defesa do Consumidor atribui responsabilidade direta, sem excluir a do fabricante. Há uma única hipótese que o Código, repetindo, aponta responsabilidade direta do comerciante. É na hipótese de conservação do produto perecível, artigo 13, inciso 3. Aí, nesta hipótese, o comerciante responde, mesmo o consumidor sabendo qual é o laticínio, qual é o frigorífico, qual é o fabricante. E aí, então, nós não temos uma responsabilidade do comerciante derivando do fato do consumidor não saber quem é o responsável presumido pelo fato. Muito bem.
Mas isso também não afasta a responsabilidade daqueles do artigo 12, mesmo na hipótese do produto perecível. Pois bem, mas agora nós estamos num segmento ainda de fato, de responsabilização do fornecedor pelo fato, mas agora do serviço. A responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço tem uma característica. Ela não apresenta esta necessidade de especificação do responsável, seja o direto primário, seja o subsidiário. Nós temos aqui a obviedade de que o fornecedor é o prestador. Consequentemente, ele é o responsável imediato. Normalmente, o fornecedor que cuida da prestação do serviço será o responsável. É óbvio que nós não podemos esquecer que há ali uma derivação do risco do negócio ou da atividade. Então, se nós tivermos um fornecedor de serviço que participa de uma montagem que atribui ao seu serviço uma cadeia de fornecimento, como por exemplo, agregando a disponibilização de peças, nós teremos então uma solidariedade na cadeia de fornecimento, porque a responsabilidade é objetiva e é isso que nós queremos focar. Então, para a hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço, ao contrário, sendo um pouquinho diferente da responsabilidade pelo fato do produto, que passa por uma cadeia maior de fornecimento e, portanto, o código elege responsáveis por presunção, fabricante, produtor, construtor e importador. Na responsabilidade pelo fato do serviço, nós temos quase sempre o responsável direto, imediato, sob responsabilidade objetiva, o próprio prestador de serviço. Agora, pode ser que, de acordo com o que vimos no artigo 7º, parágrafo único do CDC, também seja a hipótese de solidariedade legal em razão do fornecedor, prestador de serviço, ampliar o campo de risco da sua atividade se ele agrega à prestação do serviço a disponibilização da peça. E aí, na incorporação da peça à prestação do serviço, ele passa também a responder objetivamente. É óbvio que se ele for responsabilizado pelo serviço executado em que ele dispôs uma peça na entrega do conjunto do que era almejado pelo consumidor, e se o problema suportado pelo consumidor derivar da peça e não da falha de execução da atividade, o fornecedor imediato pode responder objetivamente, o fornecedor da peça, se estiver identificado, pode responder objetivamente e ambos respondem solidariamente se o consumidor desejar formar pretensão em face de litisconsórcio passivo. Não será um litisconsórcio passivo necessário, porque nós estamos falando de solidariedade, e se porventura a perícia dos autos indicar que o problema suportado pelo consumidor derivou especificamente de um defeito da peça e não propriamente da execução do serviço de montagem, é óbvio que se vier a ser responsabilizado o prestador de serviço, ele terá via de regresso contra o fabricante da peça. Imaginemos, portanto, já que estamos falando de solidariedade, de responsabilidade objetiva, do prestador imediato, de um exemplo que se encaixa muito bem a essa previsão do artigo 14 caput. Imaginemos uma oficina mecânica que tem um serviço de troca de amortecedores, por exemplo. Troca de amortecedores. E ele fornece o serviço com também a disponibilização do amortecedor novo, né? Disponibiliza os dois elementos objetivos, o produto e o serviço. E ele cobra do consumidor pelo produto e pelo serviço. Evidentemente que o amortecedor tem um fabricante conhecido, que pode ser perfeitamente identificado. Se porventura, num exemplo absurdo, em razão de um defeito grave, mas não visível da peça,
o carro venha colidir, perder estabilidade por força dessa peça que derivou da execução de um serviço contratado, é óbvio que o consumidor, de acordo com o artigo 7º, parágrafo único, pode voltar sua pretensão reparatória em face do fabricante da peça ou do prestador de serviço como responsável imediato. Então, é um pouquinho diferente da previsão da responsabilidade pelo fato do produto, isoladamente falando, nos artigos 12 e 13. Né? Aquela construção de que o fabricante, ou o produtor, ou o construtor, ou o importador são os responsáveis independentemente deles terem causado o defeito. Isso eu acho muito importante, porque é uma nuance bastante importante do tratamento, do regime da responsabilidade, da responsabilização civil do fornecedor pelo fato do serviço, já que simplifica, né, o trabalho advocatício na identificação do responsável na elaboração da petição inicial. Muito bem. Devemos também verificar qual é a origem, a categorização do defeito. Porque este defeito, ele, embora os parágrafos do artigo 14 eles indiquem ali critérios de apuração, é sempre bom nós seguirmos a mesma lógica que aplicamos para o fato do produto. Então, é necessário saber se a execução do serviço foi em si defeituosa, se ela foi se ele foi mal executado por falta do que deveria ser prestado, porque ele foi desvalorizado na sua execução, uma execução desvalorizada, ruim, ou se derivou objetivamente de informação. Isso é muito importante, porque a informação também pode tornar o serviço menos seguro do que ele deveria ser. E aí, consequentemente, nós que já vimos periculosidade, nocividade inerente e potencial, temos que nos lembrar que a informação carrega esse fator de tornar um produto menos ou mais seguro do que deveria ser para o seu uso habitual, do que era esperado. Se nós estivermos falando de um serviço corriqueiro, muito bem, o conhecimento comum das pessoas saberá discernir, mas há serviços bastante específicos que o consumidor, que a gama de consumidores, a maior parcela de consumidores em uma sociedade não conhece. E aí a informação ela atinge uma importância muito maior. E aí será necessário saber se a informação foi adequada ou não. Portanto, sempre lembrando que a informação é um princípio estabelecido no artigo 4º caput do Código de Defesa do Consumidor e um direito básico dos consumidores no artigo 6º, inciso 3. É óbvio que na origem do defeito do serviço nós poderemos extrair não apenas da prestação defeituosa, com falha ou com falta de prestação, mas também na própria informação. O serviço em si teve uma prestação que era de se esperar, mas a falta de informação, a insuficiência, a falta de clareza, a inadequação das informações a respeito da periculosidade daquele serviço ou da nocividade daquele serviço pode torná-lo defeituoso. E aí, consequentemente, nós teremos a identificação das categorias em que nós situaremos a pretensão do consumidor. Uma outra questão importante que eu acho fundamental é que estamos falando de responsabilidade pelo fato, e devemos voltar aqui a um ponto fundamental nessa criação dos regimes de responsabilização do fornecedor na Lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque é possível notar que nós estamos falando de fato do produto,
no vídeo anterior, e agora estamos falando do fato do serviço. Mas é evidente que nós iremos tratar ainda do vício do produto e do vício do serviço. E no vídeo anterior nós destacamos que há uma diferença entre vício e fato, porque ambos derivam de um problema do elemento objetivo da relação jurídica, mas o legislador fez questão de dar tratamento distinto. E por quê? Porque valores que são superiores àqueles que circundam simplesmente o conteúdo econômico de um contrato, de uma relação contratual de consumo. Nós estamos falando de vida, de saúde, de segurança, de honra. Então, estes valores que são pessoais, que estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana, à existência da pessoa humana, estes valores, eles são preservados pelo legislador de forma a indicar que o ambiente de consumo precisa ser harmônico. Ele não pode estar fundado simplesmente na expectativa de lucro. É necessário que valores superiores da contratação, à contratação, sejam preservados, sejam resguardados. Então, o legislador estabeleceu 4 tratamentos com as suas especificidades para a responsabilização do fornecedor, separando fato e vício, e nestes, fato do produto, fato do serviço, com suas peculiaridades, porque os produtos são bens inanimados e têm uma cadeia de fornecimento maior, e o serviço decorre de uma atividade humana quase sempre ligada, relacionada a uma prestação imediata, contratação e prestação imediatos, quase sempre. Então, num padrão comum das coisas da vida, os serviços eles têm uma cadeia de fornecimento mais enxuta, menor, mais direta entre o prestador, fornecedor e o consumidor. Muito bem, então o código vai estabelecer 4 regimes: fato do produto, fato do serviço, vício do produto e vício do serviço, em razão das especificidades. Bens inanimados e condutas humanas. E dentro destas, nós vamos encontrar então o vício, relacionado à teoria do vício, a aplicação da teoria do vício, porque há uma diminuição do valor do bem ou do serviço frente ao que foi pago ao fornecedor, gerando um desequilíbrio da relação jurídica. E há o fato, que é derivado de um defeito que cria um acidente de consumo, que afeta bens que estão muito acima do desenvolvimento do contrato e que vão atingir o consumidor em valores que não estavam em questão quando da contratação. Muito bem. E aí, então, por conta dessa distinção entre vício e defeito que fizemos no vídeo anterior e na aula que está exposta no site Marco Bortolin, nós temos aqui hoje, continuamos a tratar do fato, da responsabilização do fornecedor pelo fato, esse fato anômalo, esse fato do desenvolvimento negativo anormal do ato de consumo. Não era para acontecer. Embora nós pudéssemos presumir que o serviço foi prestado de maneira ruim, com falha, com falta, isso atinge o seu valor, o valor que foi pago por ele, ou a prestabilidade que se esperava do serviço, ou a sua durabilidade, e isso tudo afeta o valor do serviço, gerando um desequilíbrio, porque o consumidor pagou por em um determinado montante e recebeu menos, ou de forma descompassada com o que foi pago. Se isso ocorrer, haverá então a aplicação da teoria do vício para sanar esse desequilíbrio. E a resposta do legislador, assim como há no direito privado, é a recomposição do equilíbrio da relação jurídica, que aqui no direito do consumidor já presumivelmente nasce desequilibrada e que o vício só faz acentuar. Esse vício pode ser de qualidade, pode ser de quantidade ou pode ser de informação. Agora, destacamos na aula passada e estamos relembrando aqui que esse vício pode ser da própria segurança do elemento objetivo, produto ou serviço. Se for de insegurança do elemento objetivo, essa insegurança maior do que a normalmente esperada atinge o consumidor onde ele não esperava ser atingido e que a norma não admite de forma nenhuma. Esse acidente de consumo deriva de um vício que é tão especial que é apelidado de defeito, é entendido como defeito. E esse defeito, então, vai gerar reparação.
não simplesmente porque o consumidor pagou R$ 100 e recebeu um serviço pior do que ele imaginava. Porque isso é vício de qualidade, de quantidade de informação, e a reparação vai circundar o campo dos R$ 100. O que nós estamos aqui é tratando de um protesto indevido que atingiu a honra do consumidor, ou de uma explosão que feriu a face, que cegou o consumidor, ou outros exemplos, como por exemplo estes agora de morte, de intoxicação por conta de consumo de bebida alcoólica no Brasil. Diante disso, né, vazamento de gás, com explosão, um shopping, como aconteceu no estado de São Paulo, se acontecer esse tipo de coisa com consumidores sendo atingidos em sua vida, em sua saúde, é óbvio que haverá um defeito de serviço a gerar reparação. E qual é a diferença? É que a reparação não tem nenhuma correlação de teto de valor com o contrato. O que haverá é a aplicação de um critério que é regulado no Código Civil de reparação medida pela extensão do dano. Então, seja qual for a extensão do dano, será o valor da reparação. Por dano material, com danos emergentes ou lucros cessantes, e dano moral, individual ou coletivo. E é por isso que a referência do direito básico no artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor é tão importante. Porque aqui nós teremos um tipo de reparação civil para vício do produto ou vício do serviço, e teremos um outro tipo de reparação para fato do produto ou fato do serviço, medida pela extensão do dano, conforme preconiza o Código Civil, que é totalmente, cuja regra é totalmente aplicável às relações de consumo. Muito bem. Dando sequência, então, ao que estamos falando, depois dessa introdução, e já partindo do conceito de que, para fato do produto, a responsabilidade é totalmente objetiva, não integral, porque há excludentes, mas objetiva, em que os pressupostos não envolvem elemento subjetivo, culpa ou dolo. No fato do serviço, que está regulado no artigo 14, também é importante destacarmos que a responsabilidade, em regra, é objetiva. O regime de apuração da responsabilidade do fornecedor também é comumente regrada pela responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco do negócio, do risco da atividade. Portanto, não há que se perquirir, investigar culpa. Marco Aurélio, mas eu ouvi falar que há responsabilidade subjetiva no CDC, há uma exceção na prestação do serviço. Sim, isso é aplicado no próprio artigo 14, no parágrafo 4º, para profissionais liberais. Mas nós iremos falar disso daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. Agora precisamos pensar na regra, e na maior parte dos casos, para os serviços prestados de maneira massificada, a responsabilidade do fornecedor é totalmente objetiva. Nós não podemos nos confundir com isso, porque se você pegar, por exemplo, uma prestação de serviço massificada como da Companhia de Energia Elétrica, a responsabilidade deste fornecimento segue a apuração objetiva. Nós não investigamos culpa. O elemento subjetivo só vai ter relevância em razão de determinadas características de profissionais liberais e mesmo assim com uma apuração bem específica. Eu gosto sempre de estabelecer que fato ela parte de um regime para quase todos os casos de apuração de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade ou risco do negócio. Essa é a essência do regime tratado no Código de Defesa do Consumidor, porque também o é na responsabilidade pelo vício do produto e no vício do serviço, responsabilidade objetiva. Então nós temos como pressupostos, vamos lá, são pressupostos o fornecimento do serviço, pura e simplesmente, o dano suportado à esfera jurídica pessoal de consumidores, não consumidores, a coletividade de consumidores e as pessoas expostas às práticas comerciais. E o nexo etiológico, o nexo de causalidade entre este dano, esta ofensa à esfera jurídica
pessoal de consumidor em sentido estrito, ou coletividade de consumidores ou de não consumidores vítimas do fornecimento. Nexo causal entre este dano, ofensa à esfera jurídica pessoal de consumidores em sentido estrito ou não consumidores vítimas da atividade de fornecimento, na esfera individual ou coletiva. E deste nexo de causalidade entre o dano e o fornecimento, teremos então a integralidade dos pressupostos exigíveis para a responsabilização civil do fornecedor. Vejam que não falamos em elemento subjetivo. E isso irá nortear a análise total do artigo 14. E eu vou bater com certa insistência nesta tecla, porque há um ou outro deslizezinho na terminologia de excludente por parte do legislador, que nós já vamos falar já. Então, voltando, o artigo 14 estabelece responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço prestado, e esta responsabilidade decorre de apuração de um regime de responsabilização objetiva, fundada na teoria do risco da atividade ou do negócio. Há uma exceção, é atribuída ao trabalho do profissional liberal como obrigação de meio. Nós já vamos falar disso. Portanto, pressupostos do regime de responsabilização objetiva do fornecedor por danos causados na atividade de fornecimento são o fornecimento em si, e não é necessário nós pensarmos em ação ou omissão, nem de fornecimento ao consumidor, porque o fornecimento pode ser ao consumidor e não atingir o consumidor. Pode ser um fornecimento contratado pelo consumidor, mas atingir terceiro, individual ou coletivamente. Nós temos um dano que atinge o consumidor em sentido estrito, contratante ou terceiro, e o nexo causal entre esse dano, ofensa à esfera jurídica pessoal de consumidor ou terceiro, e o fornecimento, não necessariamente prestado ao mesmo que suportou o prejuízo. Muito bem. Vimos também que as categorias de defeitos no serviço podem decorrer da própria falha ou falta na prestação do serviço, ou então do conjunto de informações que são passadas aos consumidores. Muito bem. Chegamos agora aos critérios de apuração dos defeitos, de acordo com as categorias que nós acabamos de apresentar. O parágrafo 1º traz estes critérios de apuração dos defeitos na prestação do serviço. Então, precisamos verificar, de acordo com o parágrafo 1º, no seu inciso 1, 2 e 3, se o modo de fornecimento, o modo normal de fornecimento, como critério de apuração, é a base de identificação que aquele serviço foi prestado de maneira defeituosa. Então, observando como normalmente é prestado aquele tipo de serviço, se nós encontrarmos uma forma dissonante de prestação, uma forma diferente, este será o critério de apuração plausível para identificarmos no processo por que o serviço foi defeituoso, senão nós teríamos uma discussão totalmente abstrata se há defeito ou se não há defeito. O parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 14, indica um critério muito bom. Qual é o modo normal de prestação daquele tipo de serviço? Considerando o modo normal de prestação daquele tipo de serviço, nós conseguimos identificar se aquele modo específico daquele prestador de serviço, no caso concreto, foi tão seguro quanto seria de se esperar. E aí, se não foi, ele será defeituoso. E a discussão abstrata se o fornecedor acha que havia defeito ou que não havia defeito, isso cairá por sentença. O segundo critério do artigo 14, parágrafo 1º, desta feita no inciso 2, é verificar os resultados e os riscos que seriam normalmente esperados para aquele tipo de serviço. Então, se eu espero um resultado com um grau de nocividade e o grau de nocividade suplanta o que normalmente seria de se esperar, eu tenho um serviço defeituoso. O terceiro critério é a época em que ele foi disponibilizado. Por quê, pessoal?
porque nós atrelamos esse conceito do inciso 3 do parágrafo 1º ao próprio parágrafo 2º. É necessário verificar se a defasagem da prestação do serviço, da técnica de prestação do serviço, ela já se dava de maneira contemporânea. Então, se eu prestei um serviço e nesta época ainda teimosamente usava técnicas retrógradas, ultrapassadas, que aumentavam a periculosidade do que normalmente já se esperava para aquele tipo de serviço, eu tenho então um serviço defeituoso. E aí o parágrafo 2º complementa o conceito. Significa dizer que serviços que foram prestados com tecnologia, com técnicas adequadas para a época de prestação, não se tornam defeituosos no futuro. Né? Há um envelhecimento normal da técnica. O que eu tenho que verificar é a forma de prestação naquele momento, se ela estava simultaneamente ligada a um nível de periculosidade que eu esperava para aquilo. E aí então eu tenho um critério, uma base de apuração, critérios da base de apuração bem sólidos para enfrentarmos a defesa direta de mérito do fornecedor de sustentar, não, olha, o consumidor está sendo exigente demais. Essa periculosidade é uma periculosidade inerente. Ou olha, essa nocividade é uma nocividade inerente. Ela é anormalmente esperada. Se for assim, nós vamos abstrair completamente os critérios de apuração, gerando uma loterização do resultado do processo. Né? Nós vamos aleatoriamente deixar à mercê do Poder Judiciário, para uma ou outra sentença mais ou menos exigente, criar ali o conceito do que é defeituoso e do que não é defeituoso. E isso nem de longe é possível. O legislador estabeleceu, então, critérios para a fundamentação, seja da petição inicial, seja da contestação, da sentença, do recurso. É necessário que nós desenvolvamos a fundamentação com base nos critérios legais, que o próprio Código cuidou de estabelecer. E eu acho que neste aspecto do parágrafo 1º do artigo 14, o legislador se ouve muito bem. Estabelecido isso, então, temos as categorias, né? O serviço é defeituoso porque ele é falho, ele foi falho, ou a informação era falha, e aí isso está intimamente ligado ao nível de periculosidade ou nocividade. Então imaginemos, por exemplo, lá no site Marco Bortolin, no texto que eu disponibilizei deste tema, eu elegi um determinado serviço aleatoriamente para tentar contextualizar estes critérios de apuração. Então, imaginei apenas um exemplo, a aplicação de verniz em assoalhos. Então, se a aplicação do verniz foi totalmente falha, batendo os instrumentos, fazendo o verniz voar, respingos de verniz que atingem pessoas da sacada do apartamento vizinho, por exemplo, ferindo a pele desse vizinho que não é consumidor em sentido estrito, nós temos um modo anormal de fornecimento. O serviço, então, é inseguro. Se o risco que seria normalmente esperado, e todas as pessoas que aplicam estão normalmente fazendo com um determinado tipo de produto químico ou com uma categoria de produtos químicos que gera uma contaminação do ambiente, uma contaminação química do ambiente por algumas horas ou 1 ou 2 dias, e aquele prestador ele carrega no produto químico para que o brilho seja maior e ele não avisa. E aí, consequentemente, considerando o risco de se aguardar depois da aplicação do verniz 1, 2 dias, a família volta para o apartamento e se contamina, nós teríamos então riscos anormais, resultados anormais. E a terceira hipótese é uma defasagem absoluta na forma de aplicação do produto frente ao que já tínhamos, e isso gerando danos à saúde, intoxicando a família. Então também no inciso 3º, um outro critério. É um exemplo aleatório, mas é só para favorecer a compreensão
de todos a respeito do que o artigo 14 está estabelecendo. Sempre lembrando a todos, a todas, que eu ficaria muito grato se surgir alguma dúvida e os alunos formularem perguntas aqui mesmo, pelo canal do YouTube, como nós normalmente vemos nos vídeos, a interação, e eu me prontifico a responder, ou então pelo Google Sala de Aula, também estarei à disposição. Vamos novamente seguir aqui com o artigo 14, agora desta feita, falando de excludentes. Pois bem, nós falamos agora há pouquinho que, tirando a exceção do profissional liberal, o regime de responsabilização é objetiva, certo? Certo. Mas se a responsabilidade é objetiva, o fornecedor sempre responderá? Não. Por quê? Porque não é o regime de responsabilidade objetiva fundado em um risco integral, total, absoluto, como das atividades nucleares, por exemplo. Nós estamos falando de um risco da atividade, comporta excludentes. O parágrafo 3º traz excludentes. O legislador traz excludentes, traçando um paralelo, um perfil com o que ele fez no artigo 12. Até a estrutura dos parágrafos do artigo 14 se parece bastante com a estrutura dos parágrafos do artigo 12. Se vocês compararem, se puderem, seria ideal, deem uma olhada nos artigos 12, na estrutura, na geografia dos parágrafos do artigo 12, comparando com o artigo 14. Vocês vão ver que há uma outra pequena modificação, justamente porque você tem um produto bem inanimado e um serviço, uma atividade humana, que exige do legislador algumas pequenas alterações, mas a estrutura é a mesma. Então, no parágrafo 3º, assim como lá no artigo 12, o legislador traz as excludentes. A primeira excludente é de inexistência de defeito, e nós acompanhamos a doutrina que é crítica em relação a essa escolha do legislador, porque inexistência de defeito não é propriamente uma excludente de responsabilidade, uma excludente exógena da responsabilidade externa. O que nós temos é uma defesa direta de mérito. Se eu sou acionado, eu sou fornecedor, e eu sou acionado e o meu serviço é apontado como defeituoso, é claro que se eu quiser sustentar na minha defesa que o defeito inexiste, eu estarei apresentando um fato direto, uma defesa direta do que é apontado pelo consumidor. E é claro que isso extinguirá a pretensão de direito material do consumidor, cujo ônus da prova é meu. Se eu alego que o serviço não é defeituoso, é claro que, de acordo com o artigo 373.2 do Código de Processo Civil, eu terei que fazer prova disso. Olha, o defeito inexiste, eu vou demonstrar que ele inexiste, de acordo com os critérios, inclusive, do parágrafo 1º. Então, não é propriamente uma excludente, é uma defesa meritória, uma defesa de mérito na contestação, não é propriamente uma excludente. A segunda excludente estabelecida no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, é a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro. E neste aspecto aqui, nós queremos falar um pouquinho, porque é muito importante. Traçar algumas críticas em relação à redação desse dispositivo. Nós estamos aqui num campo de responsabilização objetiva do fornecedor. Então, estabelecer como excludente que o fornecedor não responderá diante de culpa do fornecedor ou de terceiro parece ser uma mistura de conceitos jurídicos em torno da responsabilização civil. Por quê? Por culpa, deveríamos considerar culpa em sentido lato, a envolver o dolo, querer, e a culpa em sentido estrito, negligência, imprudência ou imperícia. Então, por culpa de terceiro ou por culpa do consumidor, culpa exclusiva do terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, vem o consumidor e suporta lá seus prejuízos. Vejam, me parece bem mais adequado o posicionamento doutrinário jurisprudencial que simplifica esse conceito
entendendo sistematicamente dentro do regime de responsabilidade objetiva que o legislador, ao se referir por culpa, está falando realmente de fato do consumidor ou fato de terceiro, conduta. Basta que nós imaginamos, por exemplo, um incapaz, um terceiro incapaz, que troca latas do solvente e o serviço é prestado. Mas o fato foi, a culpa foi de terceiro. Não, o terceiro ele é incapaz, absolutamente incapaz. Ele tem uma patologia que retira completamente o discernimento dele. Bom, então não haveria culpa daquele terceiro, porque ele é inimputável, ele é incapaz. Veja, para a responsabilidade civil, terá relevância o fato do terceiro. O terceiro se inseriu dentro daquela cadeia de fornecimento e o defeito inexistia porque o serviço não era falho na prestação ou na informação. Simplesmente um incapaz trocou as latas. Era uma lata de água, ele trouxe um outro produto químico sem cheiro e aquilo gerou um problema. Então, ao nos depararmos com a referência de culpa, adequado seria pensarmos em fato. Outro ponto importante é a exclusividade. É bem comum no direito privado nós trabalharmos com o conceito de concorrência de culpas, já que lá no direito privado o elemento subjetivo é muito importante. Concorrência de culpas. O artigo 945 trata disso no Código Civil. É importante vocês darem uma verificada. Aqui no direito do consumidor não há essa relevância, não há qualquer importância para o regime de reparação a concorrência da culpa. Só haverá importância se houver exclusiva atuação do consumidor ou exclusiva atuação de terceiro. Aí sim haverá a exclusão da responsabilidade do fornecedor. A concorrência pura e simples, ela não tem relevância para o regime para a apuração da responsabilidade. Agora, é claro que no quantum reparatório, no quantum da indenização, isso pode gerar alguma influência na dosimetria do valor da reparação. Isso é certo. Uma outra questão é nós considerarmos o terceiro em si. De que terceiro estamos falando? Nós estamos falando de um terceiro que é totalmente dissociado da cadeia de fornecimento. Não é possível nós trabalharmos com a ideia de preposto, de representante comercial, de contratado, de alguém que está prestando um serviço ocasional ao fornecedor. É necessário que seja um terceiro, quase uma figura assim, para usar de uma alegoria, de um sabotador. Um terceiro que conscientemente, no caso do sabotador, ou inconscientemente, um terceiro desavisado, venha exclusivamente a causar a falha na prestação do serviço, a gerar a responsabilização, a excluir a responsabilização objetiva do fornecedor. E por falarmos em fato, que o código fala culpa exclusiva de terceiro, chegamos a um ponto que eu queria justamente focar no vídeo anterior, mas fiz referência lá para que aguardássemos este momento aqui para tratarmos da responsabilização do fornecedor pelo fato como um todo. É o seguinte, notem que o legislador admite a responsabilidade, a exclusão da responsabilidade do fornecedor por fato ou culpa exclusiva de um terceiro. O que seria isso? Na teoria geral do direito privado, seria um fortuito externo, caso fortuito externo. Um sabotador, um terceiro que surge do nada e quebra o nexo causal entre o dano e a prestação do serviço. É um caso fortuito externo, muito parecido com força maior externa. Então vamos imaginar o seguinte. Um taxista está prestando seu serviço e ele responde objetivamente por isso. Taxista de uma frota. Durante o trajeto, vou usar um exemplo absurdo, há um terremoto.
e o carro capota e o consumidor sofre graves danos pessoais. Todos nós sustentaremos que houve força maior. Essa força maior é uma força maior externa, imprevisível. Ela realmente suprime o regime de responsabilidade porque o risco não é integral. O risco é da atividade, mas aquele risco da atividade, aqueles riscos presumíveis para o exercício de determinada atividade. O caso fortuito também. Nós tivemos aqui no estado de São Paulo um caso gravíssimo de um determinado estudante que ingressou em uma sala de cinema e causou danos assim, gigantescos, inimagináveis a espectadores do filme. Vejam que há uma quebra de nexo entre o serviço de exposição do filme na sala de cinema da empresa e os consumidores. Há uma quebra do nexo. Muito bem. Fortuito externo. Caso fortuito externo. Agora, o próprio código indica que por culpa exclusiva de um terceiro, que nós estamos aqui rotulando como fato exclusivo de um terceiro, que é dissociado da cadeia de fornecimento, isso indica que o Código de Defesa do Consumidor admite a incidência do fortuito gênero, fortuito externo e força maior externa. Isso também significa que o fortuito, o caso fortuito interno e a força maior interna não excluem a responsabilidade do fornecedor. Quisesse o legislador excluí-la, ele teria usado o parágrafo 3º para genericamente apontar a força maior e o caso fortuito. Não o fez, e isso, embora possa gerar alguma divergência doutrinária, sobretudo ao tempo em que o código entrou em vigor, hoje já não mais, me parece pacificado, a força maior e o caso fortuito que não estão referidos no parágrafo 3º do artigo 14, eles incidem apenas como fatores que não possam ser previstos na prestação do serviço. Se eles não puderem ser previstos, aí então, neste caso, nós teremos o chamado caso fortuito ou força maior externos, que também excluem. Não estão previstos no parágrafo 3º, mas de culpa exclusiva de terceiro, nós extraímos toda a aplicação do conceito de força maior externa e caso fortuito externo. Estou falando isso porque esse debate é muito frequente, por exemplo, em ações movidas contra empresas de energia, distribuição, de fornecimento de energia aos consumidores. Ah, mas o poste caiu. Ah, mas a chuva derrubou o poste e o poste caiu sobre o consumidor. Isso é força maior, foi um evento da natureza. Vejam, determinados serviços trabalham, já são formados, levando-se em consideração fatores da natureza. Então, o transporte de balsa, por exemplo. O transporte de balsa é um serviço que já leva em consideração a intempérie. Portanto, não é possível dizer que houve uma surpresa, porque a intempérie, a cheia, a onda, tivemos um caso agora na região norte, a onda que derrubou o transporte fluvial, e isso é uma força maior interna. Toda vez que é possível prever este tipo de circunstância, não podemos dizer que há uma excludente. O próprio Código Civil para o contrato de transporte trata disso. A culpa exclusiva de terceiro que bate no ônibus que está transportando passageiros não elide a responsabilidade objetiva do transportador. Ele deve se voltar em regresso contra o terceiro causador, mas ele é responsável imediato perante os passageiros, regra do artigo 735 do Código Civil. Então, é importante nós usarmos esse espaço para sairmos da literalidade, não basta simplesmente ler o dispositivo, porque da referência do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, nós extraímos tudo o que queríamos falar a respeito de força maior e caso fortuito. E é importante dizer aqui, tem sido bastante frequente, em contestações de fornecedores, a alegação de que houve caso fortuito ou força maior. E é necessário distinguir, por exemplo, fraudes em situações bancárias.
fraudes no cartão de crédito, saques não autorizados pelo consumidor, compras não autorizadas pelo consumidor em plataformas digitais. A jurisprudência costuma rechaçar. Por quê? Porque o sistema é falível. E se esses sistemas informatizados são falíveis, isso já é previsível na atividade. É um risco da atividade. Este fortuito interno será fortuito interno da atividade, que já está compreendida na margem de lucro. Portanto, não exclui a responsabilidade do fornecedor. E isso é muito importante, porque esse debate ele é frequente nos processos. Se tiverem dúvidas, lancem aqui no canal do YouTube ou por e-mail na plataforma Google. Nós continuaremos falando a respeito. É uma matéria muito interessante. Se vocês fizerem pesquisa de jurisprudência, vão encontrar também várias referências. Chegamos ao parágrafo 4º. O parágrafo 4º trata da responsabilidade do profissional liberal, que para o Código de Defesa do Consumidor responde subjetivamente. A responsabilidade é fundada na teoria da culpa. Por quê? Pelo seguinte, basicamente o legislador reconheceu que o profissional liberal ele tem uma prestação artesanal. Ela é contratada de maneira intuito personae entre consumidor e prestador profissional liberal, em razão do domínio que aquele profissional liberal detém sobre a arte, sobre a ciência, e aí, por conta disso, o consumidor se interessa pela prestação específica daquele profissional liberal e a contratação ela se torna paritária. Em se tratando paritária e sendo exercida pelo profissional liberal quase sempre por suas próprias mãos, vamos dizer metaforicamente assim, nós saímos daquele padrão de fornecimento massificado que para o legislador se resolvia com responsabilidade objetiva dada a inevitabilidade de danos. Danos ocorreriam no fornecimento massificado. Ao contrário, no fornecimento de serviços de profissionais liberais, nós temos uma individualização. E aí, consequentemente, o Código retorna ao regime clássico do direito privado, estabelecendo responsabilização desse profissional liberal se presentes os pressupostos da teoria da culpa, ou seja, a prestação do serviço, em paralelo à ação e omissão, o dano, o nexo causal entre o dano e a prestação do serviço e o elemento subjetivo, culpa ou dolo. Dolo, que sinceramente quase nunca, com quase a totalidade dos casos, culpa. Negligência, imprudência, imperícia. E aí então teremos a responsabilização desse prestador de serviço profissional liberal. Qual seria o profissional liberal? Pontuamos lá no texto do site Marco Bortolin que esse profissional liberal, embora exista alguma divergência doutrinária, é o profissional liberal que reúne formação no ensino superior ou técnico, para que essa espécie de profissional autônomo se diferencie de outros profissionais que também trabalham sem vinculação e subordinação hierárquica a empregador. E aí então nós temos como gênero o profissional autônomo, do qual o profissional liberal é uma das espécies, e o tom da sua identificação é o domínio da arte, da ciência através de nível de graduação ou o estudo técnico. Também pode ser, em alguns casos, dispensado esse tipo de qualificação se for um artista ou algo do gênero. Muito bem. Por fim, não querendo me estender demais, quando falamos em profissional liberal, nós normalmente associamos ao serviço médico, ao serviço odontológico, ao serviço advocatício, ao serviço de arquitetura, de engenharia. Pois bem, precisamos fazer uma distinção. Se o serviço foi contratado pelo consumidor junto a uma sociedade, aí nós não teremos esta aplicação de responsabilização subjetiva. Se foi uma associação, uma sociedade, uma pessoa jurídica, aí não. A razão de ser da responsabilização subjetiva é justamente a prestação individual humana. Isso se dá pelo profissional liberal
mesmo, individualmente considerado. E aí aplicaremos o regime de responsabilidade subjetiva da teoria clássica do direito privado, fundada na teoria da culpa. Bem, eram essas as considerações que nós queríamos fazer, até somando, né, fatores que seria desnecessário falar em responsabilidade pelo fato do produto e repeti-lo aqui. Espero que todos tenham apreciado, que usem bem o espaço. Justamente estou lançando mão desta via para que vocês possam acessar no carro, no transporte, com um fone de ouvido, fazendo outras atividades manuais em que vocês possam me ouvir a qualquer momento. É por isso que eu estou deixando remotamente aqui no YouTube estes vídeos, para que vocês possam me acessar quantas vezes quiserem e sempre que for possível, né? Sempre que quiserem assistir um pedaço, depois assistir um outro pedaço. E se quiserem formular perguntas, estou à disposição. Basta formular perguntas aqui abaixo do vídeo ou então encaminhá-las pela plataforma Google Sala de Aula. E repito que também temos um texto de apoio lá no site marcobortolin.com.br. Por fim, eu gostaria de coração, mais uma vez, de externar aqui o meu sentimento para que todos estejam bem, seus familiares, amigos, todos estejam otimamente bem, passando esse período de isolamento da melhor forma possível. Muitíssimo obrigado, até o próximo vídeo.